Há uma grande confusão sobre o que acontece após a morte. Alguns acreditam que, após a morte, todos dormem até o julgamento final, momento em que são enviados para o céu ou para o inferno. Outros acreditam que, quando as pessoas morrem, são julgadas instantaneamente e enviadas para seus destinos eternos. Ainda há aqueles que creem que, ao morrer, as almas ou espíritos das pessoas são transferidos para um céu ou inferno temporário, aguardando a ressurreição final, o julgamento final e a certeza de seu destino eterno. Então, o que a Bíblia diz sobre o que acontece após a morte? Primeiramente, a Bíblia nos diz que, após a morte, as almas ou espíritos dos crentes são levados para o céu, porque seus pecados foram perdoados ao aceitar Cristo como Salvador. Em João capítulo 3, versículos 16 ao 18, lemos: Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. No entanto, em João capítulo 3, versículo 36, lemos: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, rejeita o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Para os crentes, a morte significa estar longe do corpo e em casa com o Senhor, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 8. Assim, estamos sempre cheios de confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ainda assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 54, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17, os crentes são descritos como sendo ressuscitados e recebendo corpos glorificados. Na primeira carta aos Coríntios, lemos: Agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o mortal perecível herda o imortal imperecível. Ouçam com muita atenção. Eu lhes digo um mistério, uma verdade secreta decretada por Deus e anteriormente oculta, mas agora revelada. Nem todos dormiremos na morte, mas todos seremos completamente transformados, maravilhosamente transformados. Num momento, no piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos que creram em Cristo serão ressuscitados imperecíveis, e nós seremos completamente transformados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17, lemos: Agora, irmãos, não queremos que vocês fiquem desinformados acerca daqueles que estão dormindo na morte, para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança além desta vida presente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, assim também Deus, da mesma maneira, mediante a ressurreição, trará consigo aqueles que dormem em Jesus. Pois dizemos isso a vocês pela própria palavra do Senhor. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem na morte. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17, os crentes são descritos como sendo ressuscitados e recebendo corpos glorificados. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 54, lemos: Agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar nem fazer parte do reino de Deus, nem o mortal perecível herda o imortal imperecível. Ouçam com muita atenção. Eu lhes digo um mistério, uma verdade secreta decretada por Deus e anteriormente oculta, mas agora revelada. Nem todos dormiremos na morte, mas todos seremos completamente transformados, maravilhosamente transformados num momento, no piscar de olhos, ao som da última chamada da trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos que creram em Cristo serão ressuscitados imperecíveis,
e nós seremos completamente transformados, maravilhosamente transformados. Pois esta parte perecível de nós deve vestir a natureza imperecível, e esta parte mortal de nós, capaz de morrer, deve vestir a imortalidade, que é a liberdade da morte. E quando este perecível vestir o imperecível, e este mortal vestir a imortalidade, então a Escritura será cumprida, que diz: a morte é engolida na vitória vencida para sempre. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17, lemos: agora, irmãos, não queremos que vocês fiquem desinformados acerca daqueles que estão dormindo na morte, para que não fiquem tristes como os outros, que não têm esperança além desta vida presente. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, assim também Deus, da mesma maneira, mediante a ressurreição, trará consigo aqueles que dormem em Jesus. Pois dizemos isso a vocês pela própria palavra do Senhor. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem na morte. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos e permanecermos na terra, seremos arrebatados simultaneamente, ou raptados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens, para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os crentes terão seu corpo, alma e espírito reunidos e glorificados por toda a eternidade, nos novos céus e na nova terra, conforme descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Lemos: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado ou desaparecido, e não havia mais mar. E eu vi a santa cidade, Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo. E ouvi uma voz alta do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles como o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, angústia, choro ou dor, porque a antiga ordem de coisas passou. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Também disse: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, são precisas, incorruptíveis e confiáveis. E ele me disse: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer o mundo, permanecendo fiel a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, que são destituídos de caráter e integridade pessoal, e praticam ou toleram a imoralidade, e assassinos, e feiticeiros com drogas intoxicantes, e idólatras, e ocultistas que praticam e ensinam falsas religiões, e todos os mentirosos que conscientemente enganam e distorcem a verdade, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Comigo dizendo: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a uma montanha vasta e elevada, e mostrou-me a santa e santificada cidade de Jerusalém, descendo do céu, de Deus, tendo a glória de Deus. A cidade estava preenchida com sua luz radiante. O brilho dela se assemelhava a uma joia rara e muito preciosa, como jaspe reluzindo e claro como cristal. Ela tinha um muro maciço e alto, com 12 grandes portas, e nas portas estavam posicionados 12 anjos. Sobre as portas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. No lado leste, havia 3 portas. No norte, 3 portas. No sul, 3 portas. E no oeste, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 pedras fundamentais, e nelas estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, Cristo.
Aquele que falava comigo tinha uma vara de medição de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era projetada como um quadrado, seu comprimento sendo o mesmo que sua largura. Ele mediu a cidade com sua vara, 12.000 estádios, cerca de 2.100 quilômetros. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ele também mediu o muro, 144 côvados, cerca de 65 metros, de acordo com as medidas humanas, que também são medidas angelicais. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, transparente como cristal claro. As pedras fundamentais do muro da cidade eram adornadas com todo tipo de pedra preciosa. A primeira pedra fundamental era jaspe, a segunda safira, a terceira calcedônia, a quarta esmeralda, a quinta sardônica, a sexta sárdio, a sétima crisólito, a oitava berilo, a nona topázio, a 10ª crisoprássio, a 11ª jacinto e a 12ª ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta era feita de uma única pérola. A avenida da cidade era de ouro puro, como cristal transparente. Eu não vi templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o governante de tudo, e o Cordeiro são o seu templo. A segunda morte significa punição eterna para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Comigo dizendo: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a uma montanha vasta e elevada, e mostrou-me a santa e santificada cidade de Jerusalém, descendo do céu, de Deus, tendo a glória de Deus. A cidade estava preenchida com sua luz radiante. O brilho dela se assemelhava a uma joia rara e muito preciosa, como jaspe reluzindo e claro como cristal. Ela tinha um muro maciço e alto, com 12 grandes portas, e nas portas estavam posicionados 12 anjos. Sobre as portas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. No lado leste, havia 3 portas. No norte, 3 portas. No sul, 3 portas. E no oeste, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 pedras fundamentais, e nelas estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, Cristo. Aquele que falava comigo tinha uma vara de medição de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era projetada como um quadrado, seu comprimento sendo o mesmo que sua largura. Ele mediu a cidade com sua vara, 12.000 estádios, cerca de 2.100 quilômetros. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ele também mediu o muro, 144 côvados, cerca de 65 metros, de acordo com as medidas humanas, que também são medidas angelicais. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, transparente como cristal claro. As pedras fundamentais do muro da cidade eram adornadas com todo tipo de pedra preciosa. A primeira pedra fundamental era jaspe, a segunda safira, a terceira calcedônia, a quarta esmeralda, a quinta sardônica, a sexta sárdio, a 7ª crisólito, a 8ª berilo, a 9ª topázio, a 10ª crisoprássio, a 11ª jacinto e a 12ª ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta era feita de uma única pérola. A avenida da cidade era de ouro puro, como cristal transparente. Eu não vi templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o governante de tudo, e o Cordeiro são o seu templo. A segunda morte significa punição eterna para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador.